Opa, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Na minha aula passada, eu falei que o presente é tudo o que você tem. Ele é a eternidade, lembra? A fonte da vida, o portal através do qual brota todo o poder para você, toda a riqueza, toda a prosperidade. Isso não é difícil de entender. A vida se expressa no momento presente. Não tem nenhuma possibilidade de se expressar em outro momento, a não ser na sua mente, no seu pensamento. E isso não é realidade. Portanto, é simples compreender que não realiza nada. Hoje, vamos falar um pouco mais a fundo sobre a nossa identificação com a mente. Isso é muito importante. No início do primeiro capítulo do livro O Poder do Agora, do Eckhart Tolle, tem uma história que, quando eu li pela primeira vez, me tocou profundamente. Esse é um livro fantástico que eu acredito que muitos aqui já leram. Quem não leu, eu aconselho a ler. E quem já leu, agora com a Semana do Despertar, aconselho a ler novamente. Ele foi um tremendo best-seller, muito lido e comentado, mas pelo mesmo motivo de sempre, a maioria das pessoas, embora já tendo lido um livro dessa envergadura, não entenderam completamente as implicações que decorrem de realmente entender esse conteúdo. Mas logo no início do livro tem uma historinha que eu gostaria de contar para vocês, gostaria de relembrar para quem já leu. Na verdade, essa é uma história sufi que é contada em outras tradições espirituais e o Eckhart nos traz a lembrança porque realmente é muito especial para o momento. É a história de um mendigo que durante muitos anos mendigava num lugar debaixo de uma marquise, sempre no mesmo lugar, sentado sobre uma caixa velha, até que teve um encontro com um estranho que mudou a sua vida. A história retrata exatamente o dia desse encontro fantástico, onde o mendigo, que fazia sempre o mesmo pedido de esmola, sentado sobre aquela caixa velha, pediu um trocado para um estranho que passava por ali, naquele momento. E o estranho respondeu: Não, não tenho. Mas o que tem aí nesse baú onde você está sentado? E o mendigo logo respondeu: Não tem nada, é só uma caixa velha. Já nem sei quanto tempo eu sento sobre ela. E o homem, com um brilho estranho nos olhos, disse bem diretamente ao mendigo: Mas você nunca olhou o que tem dentro? O mendigo, estranhando um pouco aquele olhar e ainda mais a pergunta, respondeu: Não, mas não tem nada dentro, é só uma caixa velha. Então dá uma olhada dentro, insistiu o estranho antes de ir embora. Aquilo foi tão estranho, tão singular, que o mendigo resolveu olhar. Abriu a tampa com muito esforço e mal conseguia acreditar ao ver que dentro daquele caixote velho estava cheio de ouro. E em seguida dessa pequena história, o Eckhart nos fala que todos os que ainda não encontraram a verdadeira riqueza, a radiante alegria do ser, a paz inabalável, a quietude, a serenidade interior, esses que não encontraram são mendigos, mesmo que possuam bens e riqueza material. Buscam do lado de fora migalhas de prazer, aprovação, segurança ou amor, embora tenham um tesouro guardado dentro de si, que não só contém tudo isso, como é infinitamente maior do que qualquer coisa oferecida pelo mundo.
antes de formularmos qualquer refutação a essas palavras, eu quero esclarecer que elas vêm do Eckhart, não vêm de mim. Elas são de um iluminado que ainda vive sobre a Terra. Eckhart Tolle despertou a consciência e, a partir dessa experiência fantástica, escreveu esse livro que o levou da total obscuridade ao sucesso e à riqueza. Muitos grandes pensadores, apresentadores famosos e todos os que já o encontraram pessoalmente não têm nenhuma dúvida sobre a sua condição especial de clareza absoluta. Então, antes de refutarmos, vamos nos abrir a esse conteúdo, porque vem da fonte incrivelmente confiável. Eckhart Tolle é, no mínimo, um grande sábio da nossa era. Mas quero também contar como foi que eu encontrei essa verdade, pois não foi lendo o Eckhart que eu descobri essas coisas. Eu vou contar uma coisa aqui para você que eu nunca contei assim publicamente em um vídeo. Mas há uns 12 anos atrás, um pouco mais, eu já era um velho buscador. Eu já tinha lido quase tudo que você pode imaginar. Já tinha frequentado cursos, vivências, tinha tomado ayahuasca, tinha participado de vários retiros. E como eu ainda me sentia vazio, como ainda eu me sentia em falta de alguma coisa, que eu não sabia o que era, eu pensei que talvez existisse algo mais na vida do que trabalhar, pagar as contas e dormir. Eu sentia que alguma coisa estava errada comigo. E quando eu olhava em volta, percebia que a humanidade também estava padecendo de um desvio muito nítido, mas que eu não sabia o que era. Meus relacionamentos iam de mal a pior. Minha vida financeira estava totalmente acabada. Eu estava me endividando cada vez mais e ganhar dinheiro estava ficando cada vez mais difícil. O estresse estava acabando com minha saúde e eu já sentia os reflexos da altíssima preocupação em que eu vivia e os problemas começavam a aparecer. Pressão alta, alergia, insônia, falta de apetite e outras coisitas mais. E como eu já entendia do assunto, eu percebia que aquilo era só o começo, e se eu não parasse aquele trem desgovernado, o fim não ia dar bom. Mas parecia que era impossível parar ou sequer diminuir a velocidade. Naquele tempo, a única coisa que conseguia me acalmar um pouco era o contato com a natureza. Então eu caminhava muito e isso me mantinha em forma e dava uma controlada naquele turbilhão que era a minha mente. Mas um dia, numa dessas longas caminhadas, uma caminhada de 200 quilômetros que eu fazia todo ano, apesar das condições estarem bem difíceis, eu ainda arrisquei, naquele tempo, tirar uma semana da loucura da vida cotidiana e empreender essa jornada de 5 dias a 40 quilômetros por dia, junto com um grupo de amigos. Bem, eu já tinha feito essa caminhada em anos anteriores e não era novidade para mim, era uma caminhada com um grupo de elite da ayahuasca. Pessoas mais experientes no uso dessa bebida sagrada caminhavam, faziam uma caminhada de cura, mas desta vez eu estava tão tenso pela minha condição de vida que foi extremamente difícil conseguir terminá-la em 5 dias. 40 quilômetros por dia é muito para um ser humano, porque nos 2 primeiros dias já é difícil, mas quando chega ao terceiro, você já está com o cansaço acumulado e é uma questão de vida ou morte. Mas no momento mais difícil e cruel do meu terceiro dia de caminhada, após um pobre almoço que eu tinha feito, porque
certa vez eu não conseguia comer direito, nem dormir direito. Estava mal alimentado, sem dormir 2 noites, e o meu corpo, já exausto pela dor nas juntas, repletas de ácido lático, quem já caminhou grandes distâncias sabe do que eu estou falando. Embora essa fosse uma caminhada com outras pessoas, você não caminha junto, as pessoas vão se espalhando e vai cada um no seu ritmo. Então, você até pode encontrá-las em algum ponto, almoçar junto, porque é um itinerário, né? E até caminhar por algum pedaço com elas, mas a maior parte é sozinho, é uma caminhada solitária. E justo no momento mais difícil, eu me vi sozinho e quase sem forças, senti que ia cair a qualquer momento. E por uns instantes senti náusea e tentei vomitar, mas não tinha nada no estômago. Então, eu fui tomado pela exaustão e procurei rapidamente uma sombra onde eu pudesse me deitar, mas antes que eu conseguisse encontrar um bom lugar, eu comecei a sentir tonturas e me apressei em direção a uma árvore assim que eu vi, uma sombra, e caí totalmente exausto ali e pensei que fosse morrer naquele instante. Eu já entendia de respiração e, caído no chão, procurei manter uma respiração circular e profunda, e depois de alguns minutos me dei conta de que pelo menos eu ainda não tinha morrido. Embora não tivesse nem forças para levantar, pelo menos eu não sentia mais aquele mal-estar e meus batimentos pareciam ter voltado ao normal. Minha respiração estava muito profunda e totalmente relaxada. Abri os olhos e por um momento fiquei totalmente surpreso pelo azul do céu. Tudo parecia que brilhava muito mais, as coisas estavam muito mais nítidas. O silêncio era impressionante. Eu nunca tinha experimentado uma coisa assim, era fora do normal. Mas daí eu me dei conta que não era o silêncio externo, e sim interno. Tudo dentro de mim havia se calado, tudo estava quieto, e uma tremenda paz havia tomado conta do meu ser. Eu não tinha mais nenhum pensamento, somente pura percepção. Essa pura percepção era acompanhada de uma gigantesca paz e no fundo tinha uma sensação muito nítida de alegria. Foi aí que eu compreendi definitivamente que é o pensamento que nos impede de sentir essa paz que já existe, essa alegria que já faz parte do nosso ser interior. Eu compreendi, mas sem pensar, sem fazer elucubrações, que aquilo que nós chamamos de ego, quando a coisa aperta demais, ele nos abandona por algum tempo. E isso tinha acontecido comigo naquele momento. E apesar da situação crítica em que eu me encontrava, não havia mais nenhum temor, não havia medo, não havia qualquer outra emoção senão a alegria de fundo e uma extensa paz. Eu fiquei muitas horas nesse estado e pude estudar com absoluta profundidade a minha mente. E esse estudo, a partir desse dia, passou a ser o meu objetivo como buscador. Muitas coisas aconteceram que eu ficaria muitas horas contando, mas hoje quero apenas contar isso para demonstrar um detalhe apenas para o nosso estudo. Esse detalhe a maioria desconhece. É o fato do pensamento ser o problema principal pelo qual não reconhecemos o verdadeiro ser. Quando o pensamento cessa, a consciência aparece. Isso pode parecer estranho para quem nunca parou de pensar, mas há poucos dias até eu estava conversando com meu irmão e falando sobre o diálogo interno, essa doença incrível, essa matraca que não para de nos importunar e tal.
E ele me disse assim do nada que não se pode parar de pensar. Ninguém consegue parar de pensar. E foi assim, eu nunca tinha reparado que algumas pessoas têm essa crença de que se pararmos de pensar, a gente morre. Ele me falou aquilo tão seguro que eu nem pensei em explicar nada, porque, primeiro, se tratava de uma crença tola. E eu não estava com paciência nem tempo para contradizê-lo. Principalmente porque ele não estava pronto para mudá-la. É por essas e outras que na primeira aula eu falo sobre os paradigmas e explico como as nossas crenças nos impedem de descobrir a verdade. Mas, para mim, isso foi uma grande lição, porque aprendi que nem todas as pessoas têm uma boa noção do que acontece se você parar de pensar. Você sabe o que acontece quando você para de pensar? Você morre? Não, não, não morre. Você tem uma enorme percepção das coisas, tudo fica mais nítido, o entendimento das coisas é absurdo. Parece que você acordou de um torpor. Pesquise. Você tem a percepção absoluta do seu entorno, consegue perceber tudo à sua volta, a menor mosca você consegue ouvi-la. Sente uma serenidade deliciosa e, se não bastasse, ainda tem uma alegria que parece ser a estrutura permanente do seu ser. Tudo isso e muito mais. Mas é difícil de explicar, muito difícil. São coisas que transcendem o entendimento normal da mente. É um estado em que você sabe tudo, entende tudo, mas não tem uma curiosidade de aproveitar, de investigar nada. Até porque naquele estado parece que tudo que se precisa já é. E não há nada a ser descoberto, apenas viver o prazer que é a vida. Depois que eu tive aquela experiência e quando voltei ao normal, normal não, né? Talvez aquele é que seja o normal. Não sei, acho que sim. Depois de um tempo, voltei a ter pensamentos. Isso é correto. Porque a respeito dessa palavra normal, uma das coisas que jamais esquecerei naquela experiência foi a primeira impressão. Quando eu abri os olhos, eu senti que havia voltado ao normal. Ou seja, aquele é que era o normal. Era algo sem pensar, só sentia mesmo, porque somente depois, recordando aquelas impressões, é que pude me lembrar desse assombro interessante de ter voltado ao normal. Então nunca esqueci. Então a palavra normal para mim passou a ser abordada com mais cuidado. Mas depois de passados muitos dias, eu ainda carregava aquele abalo, aquele assombro. Então, busquei muitas informações e falei com muitos especialistas para estar afirmando aqui sobre a mente e os pensamentos. Eu estudei muito sobre isso. Na verdade, de lá para cá, minha vida foi somente estudar a mente e a consciência. Então, muito embora estejamos no momento presente, esse estado de presença não é completo. Ainda temos pensamentos, que são barulhos que impedem a total manifestação da presença. Por exemplo, eu estou falando aqui com você nesse instante, e se você estiver me acompanhando, estará presente, estará nesse estado de presença, mas não por muito tempo. Vez ou outra você pode dar uma viajada e perder o que eu estou falando, não é? Tente não perder agora. Tente ficar aqui firme comigo para entender isso que é de extrema importância. Mas, enquanto eu falo aqui,
e você está me seguindo, você está presente. Mas daí alguma palavra, alguma coisa nesse cenário pode te chamar a atenção e a mente aproveita, deixa e entra um pensamento. Ele chama outro através de uma associação de pensamentos e quando você percebe, já perdeu um monte, já não está mais aqui. E sim longe, longe. Pode estar em outra cidade, lembrando daquela vez que esteve lá e foi legal e tal. Isso acontece porque a mente está sempre lutando para não ficarmos muito tempo no presente. A ela não interessa o presente. A mente é o passado ou o futuro. No vídeo passado eu falei que nada acontece fora do presente, mas existe uma coisa neste universo, só essa que existe fora, que pode existir fora do momento presente. A sua mente. A sua mente pode viver fora do agora. Aliás, ela vive mesmo. Ela nem pode viver no agora. Por isso, ela te engana e te mantém escravo. Ela só pode viver no passado e no futuro. Por conta da sua própria forma de funcionar, ela mantém a sua atividade baseada nos conhecimentos que você tem do mundo. Nesse sentido, ela é limitadíssima. Ela tira sua substância de trabalho da sua realidade, do que você imagina ser a realidade. E te mantém preso ao passado ou ao que você imagina ser o futuro. Mas o passado, tal como você imagina, nunca existiu. E o futuro também nunca existiu. Ninguém nunca realizou alguma coisa no futuro. Ele é uma intenção que você até pode ter, que não há mal em ter, mas que não existe agora. Essa ideia de tempo é uma ideia da mente. O tempo não existe de fato. O passado é uma memória e o futuro é uma abstração. E por um equívoco planetário confirmado pela ciência materialista, que você crê ser a sua mente, acredita que seus pensamentos são a verdade, que seus pensamentos são seus. Mas eles são da mente e você não é a sua mente. Bom, mas se eu não sou os pensamentos e não sou a mente, o que eu sou então? Bom, isso vamos falar no próximo vídeo. No próximo vídeo vamos falar um pouco sobre o que nós realmente somos. E prepare-se, talvez seja o vídeo mais importante e mais polêmico. Esteja preparado, esteja aberto para entender quem você realmente é. Um grande abraço e um beijo no coração.